Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Construtora é condenada por desmatamento de área de preservação permanente na Grande São Luís. Racismo. Criança de 9 anos é vítima de bullying em escola particular de São Luís. UFMA e MDA executam um programa de reflorestamento e agricultura familiar no Maranhão e Pará. Ordem de serviço. Obra reconstruirá trecho da BR-222. No esporte, Juventude Samas encara o Bahia, rumo às semifinais da Copa do Brasil Sub-17. Papão ajusta equipe para duelo com Viana. Tubarão volta aos treinos de olho no Pinheiro. Bode Gregório encara o Tum-Tum fora de casa. No comentário de Paulo Pellegrini, um balanço do Campeonato Maranhense até agora. E no Rádio Opinião, o Abril Marrom e doenças oculares, com o médico oftalmologista especialista em glaucoma, Dr. Mário Menezes. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Hoje, Mayra Nogueira, dia da mentira. É, 1º de abril, dia da mentira. Isso mesmo, Adalberto. E é dia também internacional da diversão no trabalho. Em 1680, dia da abolição da escravidão dos índios. Início do Abril Azul, de conscientização sobre o autismo. Início do Abril Verde, de promoção da saúde e segurança no trabalho. E dia do tomate. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, 7 horas e 15 minutos, e a gente vem agora com as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E vamos começando, Mayra Nogueira, aqui com o Imparcial, e você confere com a gente no site da 106, www.universidadefm.ufma.br, ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Por lá você confere as imagens, tá? E você por aqui confere agora. Em O Imparcial, a manchete de hoje é: Ministro dos Transportes vem ao Maranhão para assinar a ordem de serviço de obras da BR-222. Daqui a pouquinho mais informações aqui com Maísa Pestana. Na parte de política, Sarney, a história viva do Brasil aos 95 anos. Também como destaque, estética do estúdio japonês Ghibli, conquista brasileiros nas redes. E destaque também, 1º de abril, o que há por trás da mentira inofensiva, Mayra Nogueira? Ainda que em menor grau, ainda se brinca de mentirinha, agora potencializada pelo alcance das redes sociais, que são tomadas por brincadeiras e histórias falsas. Pois é, todo dia é dia da mentira, portanto. Que coisa, né? E MPE pede cassação de vereadores em Tutóia. Os parlamentares sob investigação São José de Arimateia são eles: José de Arimateia Oliveira, do Espírito Santo, conhecido como Matéia do Regino, e Paulo Roberto Galvão de Caldas, o Paulinho, ambos do Partido Avante, além de Eltônio dos Santos Araújo, Caio Costa Alves, o Caio do Rony, e Lucilda Oliveira Carvalho, a professora Lucilda do PRB. Destaque também no esporte e futebol, Sampaio anuncia 5 contratações. FIEMA discute as próximas etapas da implantação da ZPE de Bacabeira. Luiz Fernando Renner, que é vice-presidente executivo da FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, em foto aqui com o presidente do CODIM, expressou otimismo em relação ao avanço da ZPE de Bacabeira. Portanto, aqui com José Reinaldo Tavares. 7 horas e 18 minutos.
e Educação em Faixa de Pedestre, SOS Vida, realiza a 77ª ação. A SOS Vida realizou no dia 27 a 77ª ação educativa em faixa de pedestre. O local foi uma faixa da Avenida dos Franceses, né, em frente ao Centro de Ensino Médio Margarida Pires Leal, no bairro Alemanha, aqui em São Luís. Essa campanha que acontece todos os anos, alertando, né, para os perigos, né, no trânsito, enfim, para acidentes de trânsito. 7h19 agora. Mayra Nogueira, o que tem no Jornal Pequeno hoje? Jornal Pequeno traz hoje como manchete principal: o governo do Maranhão entrega obras de requalificação do retorno do Olho d'Água, Araçagi e da Estrada da Raposa. Visita técnica ao povoado Bar da Hora encerra encontro nacional da Rede de Turismo do Sebrae, no Maranhão. TJ Maranhão realiza audiência para divulgação do resultado do concurso para cartórios. A audiência pública foi realizada na sala das sessões plenárias do Tribunal de Justiça do Estado. São Luís está entre as cidades que ficarão ricas com a exploração de petróleo na margem equatorial. E o EMA recebe cerca de 2 milhões para 2 projetos aprovados no edital Fundesc do Banco do Nordeste. É isso aí. Muito obrigado, Mayra Nogueira. E essas são as informações do Jornal Pequeno, encerrando aqui os destaques dos principais impressos na manhã desta terça-feira, dia 1º de abril, um mês novinho, viu, Mayra Nogueira? Mayra Nogueira, mês de abril, tá? 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Trazendo as informações do trânsito agora com Maísa Pestana, não é isso, Maísa? Bom dia. Bom dia, Maísa. E toda a audiência aqui do Jornal Rádio Universidade. Bom, vamos aqui com a Avenida dos Portugueses, que está com engarrafamento aí sendo visto. O ponto mais crítico ali próximo, desde a unidade mista do Itaquibacanga até aqui a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão. Também em frente ao Parque Botânico da Vale, uma certa lentidão é registrada ainda na Avenida dos Portugueses. Também ainda aqui na região, a Avenida Moçambique também apresenta pontos com lentidão no trânsito nessa manhã de terça-feira. Na Avenida dos Africanos e na Avenida São Marçal, ali próximo ao Mix Mateus, também há pontos de lentidão e engarrafamento registrado. Segundo informações da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, não há o registro de ocorrências de trânsito desde a noite de ontem, e assim a gente espera que permaneça. Mas alguns outros pontos de lentidão são registrados na Rua General Arthur Carvalho, também na Avenida Jerônimo de Albuquerque e na Avenida dos Holandeses, alguns pontos de lentidão. Muito obrigado, Maísa Pestana. Se você quiser participar também, é só mandar um WhatsApp para a gente, tá? 99217-2647. Mandar um alô aqui para Ronaldo Teixeira, as filhas Sofia Maria Helena, esposa Adriana, e também a Mari Silva Mourão, tá? Muito obrigado. Acompanhando a gente aqui no YouTube, e você, em qualquer lugar da cidade, em outros 30 municípios aqui de alcance do sinal de antena da Universidade FM e, claro, o mundo através da internet. Muito obrigado pela companhia sempre. Mayra Nogueira, são 7h22 agora. Notícias da cidade. É isso aí, Mayra. Vamos aqui falando com a Maísa Pestana. Maísa, para começar, a construtora é condenada por desmatamento de área de preservação permanente na Grande São Luís. Trata-se de uma APA, né? É isso, Adalberto. A Justiça do Maranhão condenou o proprietário de uma empresa de construção e terraplanagem por desmatamento em uma área de preservação ambiental que fica localizada no povoado de Iguaíba, em Passo do Lumiar, aqui na Grande São Luís. A decisão judicial foi resultado de uma ação que foi movida pelo Ministério Público aqui do Estado do Maranhão. O réu ele é responsável por uma degradação de uma área de 25 hectares e vai ter que restaurar a cobertura vegetal original da região, com base no projeto de recuperação de área degradada, né, que vai ser supervisionado pelo órgão ambiental competente. E, além disso, vai ter que pagar também uma indenização de R$ 25 mil ao Fundo Estadual de Direitos Difusos
por danos ambientais causados. A área em questão está situada numa zona de preservação permanente e é caracterizada pela presença de diversos cursos d'água e proximidade com manguezais, tornando a região ainda mais sensível a esse impacto ambiental. Na sentença que foi proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Direitos Difusos e Coletivos aqui de São Luís, ele destacou a importância da preservação ambiental para garantir um meio ambiente equilibrado, como assegurado pela Constituição Federal. O juiz também ressaltou que a responsabilidade por danos ambientais ela é objetiva, conforme a Política Nacional do Meio Ambiente, e que os infratores devem reparar os danos causados tanto pela recuperação da área quanto por indenização financeira. A sentença foi fundamentada no Código Florestal, obrigando a recomposição da vegetação nativa em áreas de preservação permanente após o desmatamento irregular. O Ministério Público do Maranhão e os órgãos ambientais continuam aí atentos ao cumprimento das decisões com o objetivo de garantir a proteção do meio ambiente e a continuidade dos serviços ecossistêmicos essenciais para a região. Olha, Maísa, agora isso, né? Construtora condenada por desmatamento em área de preservação permanente na Grande São Luís. Na semana passada, o mesmo juiz lá da Vara de Interesses Difusos Coletivos, Douglas de Melo Martins, ele aprovou, né, a anulação de uma venda de um imóvel no Parque Estadual do Bacanga. Isso aí tratando, né, da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, né, em desacordo com a legislação ambiental e urbanística, né, que esse imóvel havia sido vendido pela CAEMA, né? Esse tipo de coisa acontecendo com grande incidência, né? Nem é reincidência, é uma coisa constante isso, né? De vários, até instituições empresariais, né? Também estatais, em áreas de proteção, áreas ambientais, né? Olha, gente, isso aqui é uma coisa muito séria, tá? Cada vez mais a gente se fala no mundo, né, de questões relacionadas ao meio ambiente, como isso traz prejuízos, né? Também as próprias pandemias, né, elas surgem também muito disso, né, de agressões ambientais, né, trazendo aí vírus, bactérias, enfim, coisas do tipo. E também, claro, o avanço de desmatamento, né? A própria especulação imobiliária, que é um terror aqui também, né? Quantos casos, né, não já aconteceram aqui na Grande Ilha por conta desse tipo de coisa, desmatamento de área, de mangue também, né? Os mangues que são também importantíssimos para a gente, é um tipo de vegetação também, né? Então, a própria Grande São Luís, que perdeu nas últimas décadas, em grande parte de suas áreas verdes, né? Enfim, hoje a gente tem muito menos áreas verdes. A gente nota isso na própria cidade, né? Até na cidade antiga, no centro histórico, em alguns locais por aqui perto do Mercado Central, né? Aquela alameda que tem ali, né? Que vem pela Rua do Egito, subindo, enfim, até o Mercado Central, aquilo ali era tudo arborizado, árvores grandes, enfim. É claro que com o passar do tempo isso aí precisa ser podado em alguns casos, né? Mas o que a gente vê é um aumento, né, da supressão vegetal até nessas áreas que tinham, né, eram tradicionais, na Avenida Beira-Mar, enfim, isso é uma coisa terrível. Essas árvores, isso tudo é importante para a gente, tá? Para a gente viver bem dentro da cidade. É uma coisa urbanística, isso aí está dentro também dos itens relacionados a plano diretor e uma série de outras coisas, né? Enfim, é preciso muito cuidado com isso. Maísa, mudando de assunto com Mayra Nogueira. Maísa, falamos agora de um assunto que a gente às vezes acha que não vai mais falar e aí vem à tona novamente, racismo. Criança de 9 anos é vítima de bullying em escola particular de São Luís. Comente mais aí sobre esse assunto, os detalhes desse assunto. Mayra, infelizmente acontece mais perto do que a gente pensa, né? Esse caso ele foi descoberto pelo pai da criança, identificada como Gustavo. Ele é jornalista e radialista, o Ismael Filho. Depois de ter uma conversa que foi motivada por uma série na Netflix, a série Adolescência, o pai descobriu que o filho estava passando aí por esses problemas. Segundo relatos da família, o Gustavo ele foi alvo de apelidos como CLT,
pedreiro, mendigo e pobre por parte dos colegas de escola. E, além disso, os colegas fizeram o que chamaram de brincadeira, mas o que é simplesmente cruel, entregaram para o garoto de 9 anos uma carteira de trabalho de papel com os dizeres profissão pedreiro civil, salário R$ 50,25 por ano, jornada de trabalho 18 horas por dia. A família denunciou, né, o caso nas redes sociais, e a escola onde o incidente aconteceu, após ser informada, prestou o devido suporte à família, e o caso segue aí repercutindo nas redes sociais com muitos questionamentos, né, sobre como é que essas crianças tão novas tão sujeitas aí a casos tão sérios de racismo, né? Evidenciando aí necessidade urgente dessa reflexão em toda a nossa sociedade. Com certeza, Maísa. Mara Nogueira, como a gente vê isso acontecendo cada vez mais também, né? Com cada vez mais frequência, né? Alguém lá atrás, alguns anos atrás, disse que a internet seria uma coisa boa, perfeita para o ser humano, e que a gente vê tanta coisa acontecendo via internet. Gente, bullying é uma coisa muito séria e cada vez mais acontecendo nas mais diversas formas, né? E isso a gente vê também de uma maneira muito mais recrudescida através da internet, né? Também, né? Enfim, mas esse assunto, como ele fica cada vez mais forte, é uma coisa totalmente absurda. A gente viver em um período de tanta informação, de tantos canais de informação, e a gente vê tanta ignorância, por outro lado, e tomando de conta tudo, né? Gente, que coisa terrível, né? Que coisa terrível para essa família, né? Não sofre só a criança, a vítima de bullying, ali não é só a criança, a família sofre com isso também, né? E isso é uma questão de atenção, criação, né? Criação. Criar um filho tem que ser com esses preceitos, tá? De humanidade, gente. O que é isso, né? E que bom que ele teve, assim, tem essa relação de conversar com o filho, que infelizmente muitos pais não têm essa relação, porque não tem tempo, trabalham muito, são muito ocupados, mas que bom que ele conseguiu ter essa conversa com o filho e descobrir que o filho estava passando por uma situação dessa. Olha, isso é coisa para as autoridades, viu? Coisa para a autoridade, para o Estado também ajudar a resolver esse tipo de coisa com sanções, né? 7h30 agora. Maísa Pestana, eu peço que você fique na linha, tá? Para voltar no segundo bloco, porque ainda tem coisa para falar, tá, Mara Nogueira? UFMA e MDA executam um programa de reflorestamento e agricultura familiar no Maranhão e também no Pará. Ordem de serviço, obra reconstruirá trecho da BR-222. Olha, no esporte, Juventude Samas encara o Bahia rumo às semifinais da Copa do Brasil, Sub-17. Papão ajusta equipe para duelo com Viana. Tubarão volta aos treinos, de olho no Pinheiro. Bode Gregório encara o Tum fora de casa. Ainda no esporte tem Paulo Pellegrini em um comentário sobre um balanço, né? Na verdade, um balanço do Campeonato Maranhense até agora. Tem Rádio Opinião e hoje traz o Abril Marrom e doenças oculares com o médico oftalmologista especialista em glaucoma, Dr. Mário Menezes. Olha, tem as manchetes nacionais e previsão do tempo também, muito mais. Não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade.
Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 34 minutos, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Eu, Mayra Nogueira, e você com as informações desta manhã de terça-feira, trazendo de volta a Maísa Pestana, dando continuidade aqui ao noticiário. Maísa, trazendo informações agora sobre a Universidade Federal do Maranhão e o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, é isso? Executa um programa de reflorestamento e agricultura familiar no Maranhão e também no Pará, né? Isso, Adalberto, é uma parceria da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, com o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que está executando o Programa Nacional de Florestas Produtivas aqui no estado do Maranhão e também no estado do Pará, com o objetivo de promover o reflorestamento de áreas degradadas ou alteradas, combinando também com recuperação ambiental e produção agroflorestal. O programa ele é voltado principalmente para agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais, visando ampliar a oferta de alimentos saudáveis, fomentar a sociobiodiversidade e gerar emprego e renda no campo. E se só isso já não fosse bom o suficiente, né, Adalberto, contribui também diretamente para o cumprimento das metas climáticas do Brasil, que foram estabelecidas em acordos internacionais, além de fortalecer a bioeconomia do país, ajudando também no combate à pobreza. No âmbito aqui da UFMA, o programa Florestas Produtivas é coordenado pelo professor Jadson Pessoa, do curso de Economia, e a equipe da universidade é composta por 3 alunos e 6 professores que realizam atividades de campo, coleta de dados e elaboração de relatórios técnicos. A equipe também mantém um diálogo constante com os órgãos parceiros, né, visando desenvolver ainda mais estratégias que integrem a geração de renda, segurança alimentar e preservação ambiental nas comunidades que são atendidas. A meta desse projeto é realizar 7.000 ações de supervisão da situação ocupacional de 1.680 diagnósticos socioprodutivos e ambientes das famílias assentadas da reforma agrária. Recentemente, entre 11 e 21 de março, a equipe visitou as cidades de Marabá, Altamira e Santarém, no Pará, e realizaram reuniões com as superintendências locais, além de colherem informações sobre as necessidades e os potenciais dos assentamentos para a próxima fase do projeto, que vai incluir atividades práticas com os assentados, Adalberto. É isso aí. Obrigado, Maísa. E essa atividade, com certeza, é boa, positiva, né? Programa de reflorestamento e agricultura familiar. A gente estava falando até no primeiro bloco em relação à preservação de áreas, né? Isso aqui é muito, muito bom, muito positivo para a gente, né? Precisamos estar em equilíbrio com o meio ambiente. Sem ele, a gente não é nada. 7 horas e 37 minutos, Mayra Nogueira. Maísa Pestana, ordem de serviço. Obra reconstruirá trecho da BR-222. Fale mais para a gente sobre esses detalhes, essa informação. Pois é, Mayra, essa ordem de serviço, que está com a previsão de ser assinada amanhã, quarta-feira, dia 2, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, que vai estar aqui no estado do Maranhão, ela autoriza a reconstrução de 157 quilômetros da BR-222. Esse trecho liga Miranda do Norte a Santa Luzia, passa por Santa Inês e é um dos mais degradados aqui do nosso estado e vai ser revitalizado como parte desse novo PAC. O projeto ele prevê um investimento de 622,8 milhões e vai utilizar pavimento rígido de concreto, tecnologia que vai aumentar a durabilidade da via e melhorar a segurança e o conforto dos motoristas. A iniciativa vai atender uma reivindicação antiga da população,
que há anos vem enfrentando dificuldades aí devido às más condições da estrada. Além da autorização para o início das obras, o ministro também vai realizar uma vistoria na ponte que fica localizada no quilômetro 363, no município de Santa Inês. A estrutura que desabou, né, está em fase final de reconstrução e vai ser entregue também em breve para restabelecer o fluxo normal de veículos ali naquela região. Maísa Pestana, assim a gente finaliza mais um ciclo aqui no Jornal Rádio Universidade. Você que tirou férias aí de Borges, né? Durante esse mês de março, agora comecinho, né? Primeiro mês de abril, enfim, completando aí 30 dias. Maísa, a gente agradece, claro, né? A essa participação, a facilitar também esse nosso trabalho, né? Muito obrigado mais uma vez aqui com a gente. Não é a primeira vez que Maísa Pestana tira férias de Borges, já aparece aqui no Jornal Rádio Universidade, nessa parceria, tá? Uma grande comunicadora, uma grande repórter, inserida aí no esporte e, entre outras coisas, também na comunicação, um talento aqui do nosso rádio, não só aqui no Rádio FM, mas também no antigo Rádio AM, hoje, né? Tá todo mundo FM, mas passou pela Timbira também e hoje está na Band. E aqui, claro, no programa Apito Inicial. Maísa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, seu trabalho, tá? A gente conta com você, inclusive, para as próximas férias, enfim, que essa parceria continue e que você tenha sempre, claro, muito sucesso. Continue tendo muito sucesso, né? Que profissionalmente você é 10. É isso aí, Maísa, aquele abraço especial, e foi bom ter dividido aqui esse espaço aqui com você, no seu trabalho, na sua simpatia, e desejo muita sorte, claro, sucesso que você já tem, que continue. Obrigada pela sua participação aqui. Agradeço demais a confiança de sempre, estou sempre disponível para a Rádio Universidade, é um prazer fazer jornalismo aqui com vocês, e sempre aqui no Jornal da Rádio Universidade, viu? Muito obrigada, Adalberto, Mari e todo mundo que acompanhou esse mês. Estarei de volta em breve. A gente que agradece, a gente conta com você sempre aqui. Essa é Maísa Pestana, talento aqui do jornalismo, rádio jornalismo, em nossa capital, no nosso Maranhão também, e no mundo. Acompanha ela no esporte. Está lá na Band, meio-dia, de segunda a sexta, e também todo sábado aqui, tá? No Apito Inicial, às 11 da manhã, na Rádio Universidade. Ela também faz cobertura do MAC, o Bode Gregório, né? É isso aí, setorista do MAC, do Demolidor de Cartazes. Maísa, até a próxima, então. Pois é, amanhã estamos de volta aí com Borges Júnior. Borges Júnior, inclusive. Borges Júnior. Mandando alô aqui, aproveitando, Mara Nogueira, né? Um bom dia aqui à Rádio Universidade, Matheus Cerejo, né? Privilégio de escutar Vossas Excelências logo pela manhã, né? E saio muito mais inteligente quando eu cheguei. Meus muitíssimos parabéns e podem sempre contar comigo. Matheus, muito obrigado. Matheus Cerejo, pela audiência aqui também no YouTube. É isso aí, Mara Nogueira. Vamos de previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Trazendo agora a previsão do tempo, São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã, tarde e noite. A umidade está a 87%, temperatura 25 graus, a média mínima 25 e a máxima 29 graus. Informações do clima-tempo. E vamos agora à tábua de maré, Mara Nogueira, em abril, né? Primeiro dia de abril. Mas isso aqui não é mentira, não. Primeira pré-mar acontecerá daqui a pouquinho, às 8h44 da manhã, com 6,2 metros. A segunda será às 9h16 da noite, com 5,9 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 2h49 da madrugada, com 0,2 metro. A segunda será às 3h08 da tarde, com 0,1 metro. Notícias do Brasil. Agora a gente traz as manchetes nacionais e acompanhe com a gente aqui no YouTube da 106 ou então no site da Universidade FM. A gente começa hoje com o Globo, Mayra Nogueira. Guerra comercial, tarifas, olho por olho de Trump afetam o mercado de ações nos Estados Unidos. Taxações recíprocas, a partir de amanhã, derrubam índices da Bolsa de Nova York. Governo americano cita o Brasil, que adota cautela. O que tem em o estado de São Paulo, Mayra? Alberto, estou esperando só que abrir aqui para eu comentar aqui com você sobre
Tá, Pode ir agora sim, comigo, vamos então. lá, Chegou? vamos lá. O estado de São Paulo, depois do BRB BTG, pode comprar fatia do Banco Master. Essa é a principal manchete que está aqui exatamente no jornal O Estado de São Paulo. E para finalizar, vamos à manchete de Folha de São Paulo. Na manchete, mercados globais de ações caem à espera de tarifação de Trump. Índices europeus e asiáticos recuam diante de preocupações com impacto nas exportações. É isso aí. Terremoto, né? 7h43. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias do esporte, Mara Nogueira, nesta terça-feira, tá? A gente começa com o Juventude Samas na Copa do Brasil, né? Juventude Samas encarando aí o Bahia rumo às semifinais do Sub-17, sob o comando do técnico Matheus Gomes. O Juventude já garantiu o direito de decidir a série das oitavas em casa. A disputa hoje, com jogo de ida, no dia 15 de abril, e jogo de volta, né? O jogo de volta no dia 15. Portanto, em caso de empate na soma dos placares, a classificação vai ser decidida nos pênaltis. Atual campeão maranhense Sub-16 segue com uma campanha invicta. Eliminou o Galvez do Acre na primeira fase com uma goleada de 7-1 e desclassificou o Batalhão do Tocantins nas oitavas, com empate por 1-1 e uma vitória por 5-2. O Peixe Poraquê já está concentrado para a disputa nas quartas de final da competição diante do Bahia. A partida de hoje acontece às 15h30 no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, na Bahia. A equipe classificada para as semifinais vai enfrentar São Paulo ou Sport. E vamos torcer aqui, tá? E falando agora sobre o Papão, que fez reajustes, né? Aliás, ajustes, está fazendo ajustes para o duelo com o Viana, o motoclube aí que realizou o treino ontem, na tarde de ontem, segunda-feira, com atividades regenerativas para os titulares e movimentos com bola para os demais atletas, isso no Centro de Treinamento Pereira dos Santos. Sob orientações do técnico Zé Augusto, o time vai contar com o retorno do atacante Luiz Gustavo, suspenso no clássico Maremoto. Ele assume a titularidade e o Wesley fica no banco de reservas. Já o zagueiro Luiz Fernando está fora da temporada devido a uma lesão no joelho. E o Moto segue em sexto lugar na competição com 13 pontos. Viana, lanterna, segue com 3, conquistado aí em vitória sobre o líder, o Imperatriz, né, no último jogo. Mesmo assim, o Leão já está rebaixado do estadual. Moto e Viana duelam em partida válida pela 9ª rodada nesta quarta, dia 2, às 15h30, no estádio de Djalma Campos. Vamos acompanhar também. Falando agora sobre o Tubarão, que volta aos treinos de olho em partida contra o Pinheiro, não é isso, Maria Nogueira? Sampaio Corrêa voltou ontem, segunda-feira, ao Centro de Treinamento José Carlos Macieira para atividades regenerativas e também trabalhos com bola, sob o comando de Gerson Guzmão. Para enfrentar Pinheiro em partida válida pela 12ª rodada, o tricolor vai contar com Anderson Recife no lugar do volante Cave, que cumpre suspensão. É isso aí. Outro atleta que está fora do jogo é Balão, devido aí a um tornozelo machucado, sem substituto até o momento. O Sampaio Corrêa está na vice-liderança com 20 pontos e Pinheiro em 5º lugar com 13 pontos. A partida entre as duas equipes acontece às 19h desta quarta, dia 2, no estádio Costa Rodrigues. É isso aí. Finalizando agora, Mayra, com o Bode Gregório encarando o Tuntum fora de casa. O quadricolor em 3º lugar com 17 pontos vai visitar o Tuntum em 7º com 9 pontos e luta aí para se classificar, né, para as semifinais. Na disputa contra o Leão dos Cocais, o MAC enfrenta 3 desfalques. Clecione, que foi expulso no último jogo, o goleiro Jean e o atacante Rian, em cumprimento de suspensão automática por cartões amarelos. Vitão é a alternativa como goleiro titular, tem também Miqueias e o William Nicetti, que devem assumir o ataque no elenco. O duelo entre Tuntum e Maranhão Atlético, válido pela 10ª rodada, acontece às 15h30 de quarta-feira, dia 2, no estádio Rafael Seabra. Vamos acompanhar e trazer os resultados aqui para você. A redação é de Joelma Valdez. E tem mais esporte, Mayra? Isso, temos comentário aqui com Paulo Pellegrini. Um balanço do campeonato maranhense até agora.
Os estaduais estão terminando ou já terminaram em todo o país, mas o Campeonato Maranhense ainda segue na fase inicial, à espera das últimas rodadas antes das semifinais. Agora que os 2 estádios da capital estão disponíveis, a tendência é que não haja mais interrupções. No momento, o cenário é de indefinição na tabela, porque as equipes realizaram quantidades diferentes de jogos. Apesar de estar na liderança por pontos ganhos, o Imperatriz tem apenas mais 2 partidas a disputar, e contra 2 grandes, MAC e Moto, ambas em casa. Pode chegar no máximo a 8 pontos. O Sampaio, que finalmente voltou a vencer, tem ainda 4 jogos a fazer, e com isso pode chegar a 32 pontos, mesmo número de pontos que o MAC pode alcançar nos 5 jogos restantes que ainda vai fazer. Possivelmente, Imperatriz, Sampaio e MAC, não nessa ordem, deverão ficar com 3 das 4 vagas das semifinais, já que o IAP, 4º colocado, pode chegar no máximo a 26 pontos, isso se vencer todos os jogos. A briga por essa 4ª vaga promete fortes emoções, já que o IAP, o Pinheiro e o Moto estão separados por apenas 1 ponto. E o rubro-negro ainda fará 5 partidas, enquanto que os rivais farão apenas 4. O Tum-Tum, com seus 9 pontos, ficou longe da briga e, na verdade, precisa pontuar para tentar escapar de fazer companhia ao já rebaixado Viana, mas terá entre seus jogos restantes partidas muito difíceis contra MAC e Moto. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O Abril Marrom conscientiza sobre as doenças oculares mais comuns que podem levar à cegueira. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico oftalmologista, especialista em glaucoma, doutor Mário Menezes. Doutor Mário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez, né, aqui na rádio, sempre vocês com espaço aberto aí para a gente conversar um pouquinho sobre saúde ocular. Agradeço esse momento aí que vocês abriram para a gente, porque a gente está falando de um assunto muito importante, né? Hoje é uma pena olhar em pleno abril muita gente cegando por causas que são preveníveis ou, no mínimo, que você detecta precoce e consegue manter a visão do paciente. A gente está falando de problemas aí como falta de óculos. Imagina, olha, você sabia que a maior causa de cegueira hoje no mundo continua sendo falta de óculos? Imagina, uma simples consulta e um óculos pode devolver a visão de gente. Então, a gente fala tanto de doenças e às vezes a gente esquece desse tópico, né? Que é tão importante. Tem muita gente aí sem óculos, e uma atenção especial aí, por exemplo, para os pais, né? Para você, cuidado com seus filhos, né? Porque às vezes a gente está achando que o menino traquino, né? Que senta lá atrás, que conversa todo mundo, às vezes a gente acha que é só traquinagem, não é. Na verdade, ele pode estar com uma falta de óculos. Então, esse é um dos exemplos que falta de óculos causa cegueira. E nós temos outras diversas doenças. Gente, a catarata, que hoje em dia tem tanta tecnologia envolvida, é uma cirurgia segura, e ainda continuamos tendo muita gente com perda de visão por causa da catarata. Nós também temos que lembrar do famoso glaucoma, não é? Segunda maior causa de cegueira irreversível no mundo, uma doença silenciosa que não causa sintomas e que, quando não diagnosticada, pode levar à perda de visão sem o paciente nem perceber. Nós também temos que conversar sobre o diabetes, os danos que ele causa na nossa visão. Afinal de contas, o diabetes, o açúcar alterado no sangue, lesa os vasos dentro do olho e daí vem diversos tipos de complicação. E por isso que é importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, para conversar com você que está escutando aí em casa, sobre a importância de estar se prevenindo, estar fazendo consultas, porque é muito comum que as pessoas achem que o oftalmologista é coisa para quem não está enxergando. Não, pelo contrário. Uma consulta oftalmológica bem feita, você diagnostica mais de 2.000 doenças com repercussão em todo o corpo, como diabetes, hipertensão, entre outras. Então, é importante a gente estar conversando aqui com você que está em casa, está buscando o seu tratamento precoce, diagnóstico precoce, para, de repente, estar trazendo uma qualidade de visão através de uma visão saudável. Verdade. Doutor, satisfação de recebê-lo mais uma vez aqui, né? Sempre trazendo informações
muito enriquecedoras, né? Eu queria que o senhor falasse sobre esse órgão, né? O olho, né? O globo ocular, de uma sensibilidade gigantesca, né? Antes da gente falar de coisas interessantes como telas, né? Que isso aí é muito interessante também trazer aqui nessa abordagem. Enfim, é muita coisa para se falar, né? Mas a gente precisa começar falando sobre esse órgão tão sensível, né? Por que a gente tem que ter tanto cuidado com os nossos olhos? Olha que interessante você está falando, muito inteligente, porque olha, o que nós temos que lembrar? Visão, quando a gente fala de visão, a gente não está falando só do fato de enxergar, a gente está falando de qualidade de vida, do ser humano poder despertar a plenitude do seu potencial. Então é inegável que quando você tem problemas de visão, você deixa de fazer as coisas que você conseguiria se estivesse enxergando. E aí é super importante a gente estar conversando sobre o que a gente precisa fazer por nossa visão, que é um órgão tão importante, é um sentido tão importante e que a gente às vezes negligencia e aí só se dá conta quando algum problema já se desenvolveu. Então, quando a gente está falando de visão, a gente está falando do pai que consegue dirigir o carro para levar o filho para a escola, a gente está falando da criança que está se desenvolvendo, seja no esporte, seja na aula, nós estamos falando no idoso que está começando a desfrutar de tudo aquilo que plantou em toda a vida. Então, falar de visão é falar de qualidade de vida. Por isso que é importante nós estarmos sempre lembrando, fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Esse trabalho aqui que você sempre abre esse espaço para a gente, para trazendo para as pessoas que estão escutando a gente a importância de cuidar da visão de uma maneira mais correta, que é fazendo consultas. E aí a gente sempre vai falar, né? Quando é que é a consulta ideal? Se você não consultou no último ano, a consulta ideal é hoje, porque afinal de contas a visão é um órgão tão importante que ele deve fazer parte da nossa rotina cotidiana de saúde. E aí a gente está aqui para isso, para alertar isso para a população. Doutor, essas questões relacionadas, como o senhor bem mencionou, né, esse hábito de ir ao oftalmologista, que é uma coisa simples, né, um óculos hoje em dia não é tão caro assim, enfim, é bem acessível e dá esse bem-estar, ter esse bem-estar, né, essa saúde, ela é muito importante, tá? Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso. Qual é o sinal, o primeiro sinal que deve alertar as pessoas para que ela faça justamente essa visita, né, ao médico, que ela é mais simples, a gente tem uma oferta gigantesca, né, de profissionais bem formados por aqui em nosso estado, na nossa capital, né, e com um certo acesso facilitado. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, sobre esses primeiros sinais que são simples, que podem ser notados e que podem ser uma pista muito importante, né, para um possível problema futuro, inclusive. Olha como isso é importante a gente estar conversando, porque imagina você. A visão ela é tão importante, mas ela é para passar desapercebida. Então, toda vez que você sente alguma coisa na visão, qualquer coisa que seja, desde uma sensação de areia, um lacrimejamento excessivo, uma vermelhidão, uma dificuldade de enxergar coisas que outras pessoas estão enxergando, ou seja, dificuldade também na escola, qualquer coisa que aconteça que lhe lembre que existe a visão, é motivo, sim, de uma boa consulta, tá? Só que a gente também tem que lembrar que o mais legal é quando a gente faz um trabalho preventivo, tá? Então, qual é a nossa recomendação? É que todo mundo faça uma consulta anual, tá? Para consultar o oftalmologista. Só que isso pode ser antecipado caso você alguma coisa faça você lembrar que a visão existe, ou seja, alguma coisa está incomodando a sua visão. E aí é como eu te falei, todos esses sintomas, eles são motivos sim de estar procurando o médico oftalmologista. Maravilha. Doutor, agora sim, vamos falar sobre as telas, né? A gente está o tempo todo com tela, com celular, com tablet, com computador, notebook, enfim, nesse direcionamento. Estou aqui, né, falando agora com o senhor, né, nas nossas imagens aqui, a gente pode ver essa questão da gente estar o tempo todo com o pescoço voltado para baixo, ou então para esse espaço reduzido que é o do celular, embora ele dê aí uma expansão, digamos assim, de informação e de observação, a gente está restringindo muito a nossa visão para esse pequeno espaço de tela
que gera aí tem uma luminosidade, né? Enfim, que atrapalha a gente, inclusive, a dormir e coisas do tipo. Eu queria que o senhor falasse especificamente sobre isso e quais os principais agravantes hoje desse excesso de exposição às telas, isso para a nossa visão, para os nossos olhos. Ótimo tópico para a gente estar tocando, porque a grande verdade, gente, é que os dispositivos eletrônicos, as telas, e quando a gente está falando de tela, a gente está falando de computador, de tablet, está conversando de celular, eles já fazem parte do nosso cotidiano. Hoje é muito difícil você conseguir viver sem um, seja para troca de mensagens, seja para você fazer o trabalho dentro de casa. Imagina só, minha filha, quando tinha 3 anos, na época da pandemia, assistia a aula via online. Então, você imagina que hoje existem, por exemplo, aplicativos que a criança estuda no tablet. Então, isso já faz parte do nosso cotidiano. Só que, como tudo na vida, tem seu lado ruim. E a gente tem que aprender a controlar esses dispositivos. E aí vem alguns problemas muito interessantes, como que tu falaste. O nosso organismo, ele funciona no ciclo circadiano, que é o ciclo dia e noite, tá? Então, a gente foi feito para que à noite a questão da luminosidade ela seja diminuída para que a gente consiga disparar os hormônios que fazem a gente dormir, tá? E isso está sendo alterado justamente por essas telas. A luz, a luminosidade no horário errado está fazendo com que o nosso organismo ache que está de dia sem estar. E aí é aquele paciente, aquela pessoa que começa a ficar muito tempo no celular, começa a jogar hormônios no seu organismo que não era para estar jogando naquela hora, e aí ela vai começar a ter dificuldade de dormir, entre outras coisas. Então, outro problema que as telas trazem é que a gente usa um músculo chamado de músculo ciliar para enxergar de perto, tá bom? E esse músculo cansa. Então, a gente não foi feito para ficar 3, 4 horas na frente das telas. Então, daí vem a necessidade de descansar a visão. Qual é a nossa recomendação? A cada hora de tela, você passar pelo menos de 10 a 15 minutos descansando a visão. Só que detalhe, não é descansando a visão no celular, não é justamente olhando para longe. Por mais contrassenso que isso seja, descansar a visão, às vezes, é olhar para longe. Então, a gente precisa ter esse controle. Você que está em casa, os melhores aplicativos, os melhores celulares hoje, você entra no seu celular e você vai talvez se surpreender com a quantidade de horas que você fica, tanto no celular como em alguns aplicativos, como as redes sociais. Que a gente sabe que hoje elas são feitas justamente para prender a atenção. E isso pode trazer os problemas que as telas trazem para a gente, que é justamente cansaço visual. E outra coisa, tá? Uma coisa que é muito importante se dizer. Hoje nós sabemos que existe o espectro da luz azul que pode danificar o olho com o passar do tempo. Então é muito importante que a gente esteja usando, quando está usando em excesso, óculos com proteção para esse tipo de luz. Antes da gente finalizar falando sobre diabetes, doutor, eu queria que o senhor falasse rapidinho, que eu me lembrei agora, essa questão do nosso globo ocular estar sempre hidratado, né? Uma forma de notar também algum tipo de secura nos olhos é um indicativo que não é muito bom. Então, o colírio, ele é uma arma boa para estar ali à mão, no bolso, enfim, até por conta de uma grande passagem de tempo, né? Muito tempo utilizando as telas, enfim, ter pessoas que trabalham, a gente passa o dia inteiro, né? Como o senhor falou, diante de telas. Um colírio, ele ajuda, não ajuda? Isso, olha que interessante, né? Dispositivos como as telas, eles trouxeram alguns desafios para o nosso cotidiano. Você sabia que, por exemplo, você está no computador, você pisca menos? O que acontece? O nosso globo ocular, ele se movimenta muito. Existe uma lubrificação natural, que é a lágrima. Essa lágrima ela é espalhada pela superfície do olho para que a gente não tenha problema de atrito, tá? E essa lágrima, ela permanece um tempo no olho. Na hora que você pisca, você espalha a lágrima. Quando você está nas telas, nos computadores, por exemplo, quando você está muito concentrado, quando está dirigindo por muito tempo, você pisca menos. E aí, o que acontece? Qual é o resultado disso? A lágrima resseca. Você começa a ter um olho ressecado. E aí você começa a ter sintomas que não tinha antes, que era vermelhidão, sensação de areia. E pode até atrapalhar a visão, a secura do olho, dependendo do grau, tá? Então, uma outra circunstância que você pisca, que a lágrima é danificada justamente porque você está muito no excesso de ventilador,
excesso de vento, ou então nos ar-condicionados, a gente sabe que o ar-condicionado ele puxa a umidade do ar e com isso deixa o olho mais ressecado. Então, nessas circunstâncias, é sim recomendado as lágrimas artificiais. Boas lágrimas artificiais podem amenizar esses problemas e te dar mais conforto, tá? Agora, qual é o nosso desafio aqui, tá? É saber qual colírio usar. Então, a gente sempre alerta que esses colírios devem ser prescritos de acordo com cada paciente. Existem colírios diferentes e a gente tem que saber qual é o colírio ideal para você. Isso só através de uma boa consulta oftalmológica. Doutor, para a gente finalizar agora, por que é tão importante fazer essa relação, né, de doenças oculares com diabetes? Exatamente, olha, o diabetes, ele é uma doença que afeta demais o olho. Existem diversas formas que o diabetes afeta o olho. O principal delas é que ela afeta os vasos de dentro do olho. E isso faz com que possam se desenvolver inchaços dentro do olho, como os edemas maculares, ou que esses vasos fiquem tão frágeis que possam sangrar dentro do olho. Isso é muito importante entender, porque esses problemas, eles acontecem durante anos de lesão. E quando diagnosticado em estágios iniciais, nós temos ferramentas hoje muito úteis e muito eficazes para estancar essa evolução. E aí a gente também pode lembrar que quem tem diabetes também tem catarata mais cedo, tá? Então, o diabetes, ele acelera o processo de formação de catarata. E também é uma das principais causas do famoso descolamento de retina, que é o que é o descolamento de retina? Justamente, tá, a lesão da retina que capta a luz e transforma em impulsos nervosos. Então, isso faz com que o paciente possa, assim, perder a visão. Então, existem diversas formas que o diabetes danifica a visão e que a gente tem que fazer um trabalho ativo. Muitas das vezes, essa evolução, ela passa desapercebida pelo paciente. É uma evolução lenta que pode fazer com que o paciente não perceba. Então, mais uma vez, é importante que você que tem diabetes, ou que você que conhece alguém que tem diabetes, conscientize de que todo ano tem que ser feito pelo menos um fundo de olho, que é justamente para a gente estar diagnosticando em estágios iniciais os problemas que ele pode trazer para a visão. E aí, uma vez diagnosticado, tem tanta coisa que a gente pode fazer, a gente pode lançar mão de lasers, a gente pode lançar mão de medicações, nós podemos também fazer desde tudo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o controle do diabetes. Então, de repente, você está tentando recuperar a visão e ajudando a saúde da pessoa como um todo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de diagnóstico, prevenção do diabetes e justamente controle do diabetes, que é um controle rígido. A gente tem que estar fazendo parte da rotina do paciente, do diabético, está a consulta oftalmológica, os exames de fundo de olho. Então, se você tem diabetes e não fez um fundo de olho no último ano, venha, faça uma boa consulta, veja seu médico de confiança para a gente estar conversando, de repente, sobre isso no consultório e prevenindo problemas que podem levar à perda da visão. É isso aí, isso tudo quer dizer saúde para a gente. Eu acabei de contar aqui mais uma vez com o médico oftalmologista, especialista em glaucoma, doutor Mário Menezes, falou sobre o abril marrom, doenças oculares. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Eu que agradeço, meu amigo, parabenizo aí, porque a gente sempre tem bastante espaço aqui com vocês sempre abrem espaço para a gente disseminar conhecimento aí para a população, e é um trabalho de formiguinha mesmo, é o dia a dia, a gente dando entrevista, conscientizando, estando no dia a dia do consultório, então esse é um trabalho que a gente está fazendo, e graças a vocês estão de parabéns por abraçar essa causa. Parabéns, o senhor também, né? Também um grande oftalmologista, cheio de informação, claro, e disposição para ajudar as pessoas. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Não há mais tempo para nada. Mara Nogueira, a gente volta amanhã com mais informações. Você assume agora com sessão das 8, antes tem Rádio Ciência. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. CYC 626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.
Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h08. Pesquisadores da FAPEMA desenvolvem materiais bioativos para prevenir e tratar cárie dental. Você sabe por que os primeiros dentes são chamados dentes de leite? Eu sou Joelma Baldez e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da